Os IBEST Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.prêmiobest.com. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 5 de setembro de 2025. São 15 horas. 37 anos depois, os militares que quiseram se livrar de Bolsonaro em 1988, que não queriam vê-lo nem pintado de ouro, que o chutaram para fora da caserna e só não o expulsaram porque eles provocariam uma rebelião no exército, porque o Bolsonaro se popularizou ameaçando cometer atos violentos, explosões, sabotagens, para conseguir aumento de soldo para os militares. Então, os militares acharam por bem aposentá-lo e se livrarem dele, mas sem que fosse uma baixa desonrosa, para que não houvesse um motim no exército. E esse episódio ele ficou entalado nas gargantas verde oliva, né, durante esses 37 anos, e agora chegou a hora da vingança dos militares, que hoje também veem que o Bolsonaro conseguiu ser pior do que ele era naquele tempo. E agora o Bolsonaro se defronta com a sua pena, ele se defronta com a prisão. Mas onde o Bolsonaro vai ficar preso? É aí que vem a vingança dos militares. Eu vou explicar para você. O Bolsonaro, na prática, e nenhum ex-presidente, tem direito à cela especial. O fato é que isso é uma convenção que se faz. Muito bem, o Bolsonaro, então, se ele for condenado pela sua condição de capitão do Exército, isso está sendo esclarecido agora, ele como ex-capitão aposentado, reformado do Exército, ele teria direito a uma prisão militar, que não é especificada como uma prisão de luxo, tá? É uma prisão numa instalação militar. Pode ser atrás das grades, ali, uma cela comum, sem regalia nenhuma, sem nem banheiro, se for o caso. E mais, as regalias, tanto de capitão quanto de civil, tanto de militar quanto de civil, só vão até o trânsito em julgado do processo. Depois que o processo transitar em julgado, ou seja, não houver mais possibilidade de recurso, o presidente em questão, ele pode ir para uma prisão comum. Essa é a questão, pode ir para uma prisão comum. E aí não se sabe o que é que pode acontecer com as suas ligações políticas, evidentemente que ele não vai para uma prisão comum, mas direito não tem. O direito dele, a prisão especial, dele e de qualquer ex-presidente, termina quando o processo transitou em julgado. Então vamos acompanhar um pouco da história do nosso país e o futuro que aguarda Jair Bolsonaro. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente, para a gente poder fazer um canal melhor para você. Nunca, nem antes de 64, se não me falha a memória, um capitão teve a coragem de afrontar um chefe militar como se afrontou.
Naquela reportagem, esboço, como pode ser visto, foi publicada mostrando a adutora do Guandu que abastasse a água do Rio de Janeiro e o croquis de uma bomba junto à tubulação. Será que esta jornalista que estava aqui presente é capaz dessa engenhosidade? O que está em jogo aqui é mentira do capitão Bolsonaro. Esta que está sendo examinada. É indiscutível que esses fatos ocorreram, não tem dúvida. Essa revista não vale o que come. Essa revista, ela visa dar furo de reportagem e jogar um contra os outros. Essa revista não é digna de respeito. Ele mantinha relações praticamente, ou contatos, ou lá o que for, com a criatura que é pouco recomendável, essa que é verdade, e perigosa. É a mesma coisa que você criar uma cascavel dentro de casa. Repórter não é flor que se cheira. Entendo. A Justiça Militar da União, ela julga crimes militares e não crimes dos militares. Eventualmente, militares podem cometer crimes comuns. E no caso, o juiz, o ministro, né, Alexandre de Moraes, é o juiz natural da causa, é o juiz que se tornou prevento, porque foi o primeiro que atuou nos atos do 8 de janeiro. Então está absolutamente correto, sob o ponto de vista técnico e jurídico, né, as decisões e o oferecimento das denúncias em sede originária no Supremo Tribunal Federal e não no Superior Tribunal Militar. Porque são crimes comuns que estão sendo julgados, e não crimes militares. Ele pode ser julgado também por crimes militares, como de citação, por exemplo, de citação à tropa. Não é? Então, tudo vai depender de como é que vai ser feita a apuração penal no Supremo Tribunal Federal, não é? E qual será a decisão dos ministros da primeira turma e, posteriormente, acredito eu, do plenário. E durante a persecução penal, não é, que é a apuração dos fatos, ouvindo testemunhas, apresentando defesas e novas provas que surgirão, porque até o momento são indícios, né, que vão ser consolidados em provas, novos crimes militares provavelmente aparecerão e serão julgados em paralelo na Justiça Militar Federal. Não é? Agora, de toda forma, de toda maneira, não é, depois de julgados e ser condenados com sentença penal transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, caberá um conselho de justificação para penas inferiores a 2 anos ou as representações de indignidade e incompatibilidade com o oficialato para penas superiores a 2 anos. São tribunais de honra, tribunais que vão decidir se aquele militar condenado tem condições de preservar, né, o seu posto e patente de oficialato e de continuar, vamos dizer assim, integrado às forças às quais ele pertence. Então, é isso que tem que se ver primeiro, não é? Depois do julgamento, haverá, sim, pronunciamentos da Justiça Militar. E talvez até antes dos conselhos de justificação, porque crimes militares, eu não tenho a menor dúvida, surgirão. Maior climão no núcleo crucial ali do julgamento do golpe, depois da defesa do Paulo Sérgio, que foi o ministro da Defesa no governo Bolsonaro, dizer que ele tentou demover Bolsonaro de qualquer medida de exceção, né? Até a ministra Carmen Lúcia interveio ali para deixar claro do que vocês estão falando, porque até aqui todo mundo disse que não aconteceu nada, tá? Então, demover Bolsonaro de quê? E aí ele reforçou de qualquer medida de exceção. Caiu como uma bomba. O núcleo de Bolsonaro mais próximo diz que a defesa de Paulo Sérgio está rifando o ex-presidente Bolsonaro para se salvar. Esse é um pouco o clima do que a gente está vendo nesse julgamento do golpe. É um salve-se quem puder. Como me disse um ministro do Supremo, é a turma de baixo dizendo que quem queria um golpe era a turma de cima, e a turma de cima dizendo que quem queria um golpe era a turma de baixo. Agora ninguém sabe, ninguém viu, e a gente vai saber, pelos votos dos ministros, o que o Supremo considera como os crimes que foram cometidos nessa tentativa de golpe a partir da terça-feira que vem. Você vê que o conceito do Bolsonaro no Exército não é muito melhor do que o conceito que ele tem hoje entre a maioria da população brasileira, segundo as pesquisas. Na verdade, era até um pouco pior, né? E foi esse julgamento que você estava ouvindo, um trecho, que tirou o Bolsonaro do anonimato. O jornal Estado de São Paulo, lá em 2018, ainda obteve áudios inéditos da sessão do STM, que em 1988 absolveu o então capitão do Exército por ações contra decoro de classe.
e nós já vamos falar dessa absolvição. Mas absolveu, mas mandou ele para casa, para se livrar dele. O fato é que um oficial da reserva também pode perder a patente, diz chefe do Ministério Público Militar, depois corroborado pela presidente do STM, que você viu falando agora. O procurador-geral da Justiça Militar, Cláudio De Bortoli, afirmou que foro para definir expulsão das Forças Armadas é o Supremo Tribunal Militar, não o STF. O STF discorda disso. O STF acha que pode, inclusive, decretar já de plano a perda da patente do Bolsonaro como capitão, não é? O fato é que esse julgamento que absolveu o Bolsonaro foi uma grande farsa, segundo o pesquisador Luiz Macluf. A entrevista dele foi feita em 3 momentos. Em 26 de agosto de 2019 e num segundo e terceiro contatos realizados em janeiro e fevereiro deste ano com o jornalista e escritor Luiz Macluf, que você vê na foto. Ele morreu em 2020, né? No âmbito da Covid e do câncer também, e uma postagem da sua filha, também jornalista, fez uma síntese da trajetória humana. Em nota de pesar, publicou o seu último livro, O Cadete e o Capitão, A Vida de Jair Bolsonaro. O Cadete e o Capitão ganha especial importância com a eleição de Jair Bolsonaro para a presidência, que suscitou uma série de perguntas sobre o momento anterior de seu ingresso na política. Para realizar o livro, Macluf se debruçou sobre volumosa documentação do processo e as mais de 5 horas de áudio da sessão secreta, ambos disponíveis nos arquivos do STM. Também entrevistou diversos personagens que atuaram no caso. A reportagem, publicada em O Cadete e o Capitão, reconstituiu um episódio decisivo, não apenas para a trajetória do presidente eleito em 2018, mas também para o entendimento do fazer jornalístico acerca da redemocratização. E aqui ele diz, basicamente, eu vou dar uma passada, mas ele diz basicamente que o julgamento foi uma farsa, não é? Eles deixaram de condená-lo como deveriam para evitar uma crise interna no Exército. A entrevista que segue é, se não a última concedida pelo autor, uma das últimas. Perguntaram como o senhor citou a importância do seu livro. E ele disse, a gente tem um presidente da República que foi eleito sem que episódios e fatos importantes da sua vida, de uma maneira geral, fossem examinados, aprofundados e discutidos. E é uma pena que não discutimos, aí ganhamos o que ganhamos. Perguntaram, para alguns passa até a lenda urbana dada por enxurrada de fake news. E ele respondeu, há debates que participei em que pessoas contam coisas incríveis, do tipo, ele não era capitão ou isso é mentira? Ou seja, tem ou tinha uma cortina grossa encobrindo essa história. E eu digo, porque sem falsa modéstia, meu livro esclarece essas histórias referentes ao período militar. São histórias que foram, na época, gravosas, ou seja, muito graves, né? E que deram muita mídia e muito barulho. E que tipo de oficial era ele? Ele era um oficial que se destacava pelas atividades físicas e atléticas. Tinha muitos elogios nessa parte. O apelido dele na academia das Agulhas Negras era Cavalão. Do ponto de vista das disciplinas de conteúdo, ele foi um aluno razoável. Poucas notas boas, mas na maioria razoáveis. Era um ilustre desconhecido como outro qualquer. Estava lá para cumprir suas obrigações. Isso até o artigo dele publicado na Veja em 1986. O salário está baixo. Aquilo, do ponto de vista do regulamento militar, foi considerado um atrevimento e uma desobediência. Era algo inadmissível dentro da hierarquia militar. E lhe rendeu também uma prisão por 15 dias. Essa é uma matéria bem longa, não tem como a gente ler aqui, mas eu já li essa matéria várias vezes, né, inclusive na época em que ela foi feita, e o fato é que o Bolsonaro, ele emparedou os militares, ganhando uma grande popularidade na tropa. Por quê? Porque ele defendia aumento para todo mundo. Simples assim. É uma coisa tão chã
tão medíocre, tão condizente com quem é Jair Bolsonaro, não é? Porque ele aprendeu desde essa época a conseguir fazer política explorando o pior lado das pessoas, a ganância, os baixos instintos. Não é? A presidente do STM, depois do procurador-geral do Ministério Público, falou em perda de patente, falou de novo em perda de patente se ele for condenado por uma pena acima de 2 anos. A condenação deve ficar no mínimo em mais de 30. Quer dizer, perdeu a patente. E você vai ver por que isso é importante já já. O depoimento, enquanto isso, você tem a bomba, que foi o depoimento desse Paulo Sérgio Nogueira, que era comandante do Exército. Em 2022, o Bolsonaro o promoveu a ministro da Defesa e pôs o Freire Gomes no lugar dele. O Paulo Sérgio diz que tentou demover o Bolsonaro de dar um golpe. Só isso. Quer dizer, é uma acusação, é mais uma testemunha de alguém que ele nomeou. E eles têm a coragem de dizer que não tem prova, gente. Sabe, isso, o que essa gente está fazendo é um nível de vilania, um nível de caradurismo, um nível de indecência que, se vencer, esse país aqui não tem mais jeito. Então, a gente tem que agradecer muito a esses ministros do Supremo, porque a coragem que eles estão tendo de levar isso para frente vai salvar o nosso país de um destino muito triste. Mas, seja como for, há uma pedra no caminho da absolvição do general que rifou Bolsonaro. Aliados e advogados de Bolsonaro viram a estratégia do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, de rifar o ex-presidente, como um caminho que pode aumentar as chances de absolvição desse general. Isso informou a colunista Vera Magalhães, do jornal O Globo. Até ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal se surpreenderam com a maneira enfática com que o advogado do Paulo Sérgio Nogueira afirmou que ele atuou para convencer o Bolsonaro a não dar golpe, né? Magistrados do colegiado avaliam, porém, que a atuação de Paulo Sérgio como braço acessório de Bolsonaro para descredibilizar as urnas e assim criar um ambiente propício ao golpe é um fator que pesa consideravelmente contra a absolvição do general por todos os crimes que lhe são imputados. Os próprios magistrados ainda mantêm fresca na memória a série de ofícios quase semanais que então o ministro da Defesa encaminhava ao TSE, então pilotado pelo Edson Fachin. 2 ministros da primeira turma apontaram a atuação de Paulo Sérgio sobre as urnas como um dos pontos mais delicados dentro da denúncia. A avaliação é que a defesa trouxe argumentos consistentes para rebater a acusação de omissão diante das discussões golpistas capitaneadas por Bolsonaro. Então, ali, você sabe o que isso aqui representa? Isso aqui representa essa posição desse general de dizer que ele não queria o golpe e ele estava tentando convencer o Bolsonaro a não dar. O que ele está dizendo é o seguinte: eu vou fazer uma delação premiada se for necessário para não ir preso. Ele quis fazer tudo isso e ele que arque com as consequências. É isso que o Paulo Sérgio Nogueira está dizendo. Aliados criticam a manobra suicida e desleal do ex-ministro da Defesa ao implicar o Bolsonaro em plano golpista. Então, eles estão ameaçando o general. Ele não está com muita cara de quem se sente ameaçado. Ele está disposto a ir para cima. Ele vai falar, na minha idade, cadeia, aqui para vocês. Estratégia de Paulo Sérgio Nogueira em transferir responsabilidade por eventual golpe ao ex-presidente provocou reação imediata. Nos primeiros dias do julgamento no Supremo Tribunal Federal, advogados dos réus, do chamado núcleo crucial, produziram um saldo negativo para Bolsonaro. Logo na largada do processo, a tentar reduzir a responsabilidade de seus clientes, sem negar a existência de uma trama golpista. Então, todos os réus ali falaram, não, tinha uma trama, mas eu não participei. Olha só. Depois o Jair Bolsonaro disse que não tem prova. Quem está acusando são os pares dele, os amigos dele, né? Bom, a começar pelo Mauro Cid. Mas aí, esse é o X da questão. Por que é que o fato de o Bolsonaro... É isso que eu corri para a gente chegar aqui, porque aqui é que está o que importa. O que é que vai acontecer após a condenação do Bolsonaro? Ele vai ser preso aonde? Então, e o que pode acontecer
se ele for perder a patente no Exército. Vamos lá. Se for condenado à prisão, Bolsonaro tem direito à cela especial? Uma pergunta. Então, vamos lá. O julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a suposta tentativa de golpe de Estado deve terminar na próxima semana. Em caso de eventual condenação à prisão, especialistas explicam quais seriam os direitos dele. Sendo ex-militar, Bolsonaro tem algumas prerrogativas se for condenado. Como capitão da reserva, ele tem direito à prisão no Exército, enquanto for mantida a patente dele, explica o jurista Guilherme Madeira, professor de Direito na USP e no Mackenzie. Em caso de condenação, uma possível perda de patente deve ser analisada pelo STM. No entanto, a cela especial no Exército não tem especificações. O artigo 73 do Estatuto dos Militares, Lei 6.880 de 1980, estabelece apenas que o militar tem direito ao cumprimento da pena de prisão ou detenção somente em organização militar da respectiva força, cujo comandante-chefe ou diretor tenha precedência hierárquica sobre o preso. O benefício é concedido automaticamente em razão da sua patente. Bolsonaro seria levado diretamente a uma instalação militar para cumprir a pena se a prisão for decretada após trânsito em julgado. Sendo assim, são praticamente nulas as chances de o ex-presidente ficar preso em presídio comum, como o Complexo da Papuda, por exemplo, mas aí explico eu, se ele mantiver a sua patente de capitão. E aí o STF ele está querendo não deixar que o Bolsonaro fique com a patente até que o STM julgue. Porque se for fazer isso, não sabe quais serão as pressões lá dentro do STM, porque a presidente ali ela não é a única. E além disso, você tem aquele velho corporativismo, você tem os generais de pijama que têm peso influindo e que são golpistas também, não é? Então o Moraes já quer caçar logo a patente dele no julgamento. Vamos ver como é que funciona isso. Como ex-presidente, Bolsonaro teria os mesmos direitos básicos de qualquer preso. Isso inclui alimentação adequada, assistência à saúde, visitas regulares e respeito à dignidade da pessoa humana, como explica Marcelo Crespo, coordenador do curso de Direito da ESPM. Segundo ele, a Lei de Execução Penal garante o acesso à assistência médica, jurídica, educacional e religiosa, independentemente do cargo ocupado. Não há privilégio automático pelo antigo cargo político. Bolsonaro não teria nenhuma garantia por ser ex-presidente. Deveria cumprir a pena em um presídio, a depender do regime prisional e da quantidade da pena fixada, esclarece o advogado Wallison Soares. Ex-presidentes podem ter prisão especial, mas apenas até o trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado, para quem não entende? Eu sei que você que está dizendo, mas eu entendo, eu sei que você entende, mas tem muita gente que está assistindo que não entende, então eu vou explicar. Ex-presidentes podem ter a prisão especial, mas até o trânsito em julgado, até o momento em que não houver, em que terminar o julgamento, ele for condenado, apresentar os recursos, não tem mais recurso, tudo já foi feito, o processo inteiro está concluído, isso demora mais um mês e meio depois da condenação que ele deve sofrer na próxima sexta-feira, tá? Sexta-feira da semana que vem. Então, a partir dali, ele não tem mais direito de prisão especial porcaria nenhuma, tá? Ex-presidentes podem ter prisão especial, mas apenas até o trânsito em julgado. Ex-líderes do Executivo poderiam ser encaixados no artigo 295 do Código de Processo Penal, que estabelece as categorias de pessoas que podem ser recolhidas a quartéis ou prisão especial. Porém, esse tipo de acomodação só é válido para prisões que ocorram antes de uma condenação definitiva. Após isso, esse direito desaparece e o cumprimento deve ocorrer em unidade prisional comum, que é o que vai acontecer com o Jair Bolsonaro. Se quiserem dar uma cela com banheiro e tal para ele, podem dar, tudo bem. Eu acho que até é uma questão de bom senso, o cara foi presidente. Agora, ele não tem direito nenhum a isso. No entanto, há precedentes de acomodações diferenciadas para ex-presidentes. Esse tipo de prisão normalmente é adotado por questões de segurança, como no caso de Lula e Collor, que ficaram detidos em celas especiais na Polícia Federal. O jurista Marcelo Vale explica que, no caso de Lula, a cela tinha banheiro próprio, cama e TV, mas o isolamento tinha como objetivo reduzir risco à segurança e à ordem pública.
O órgão julgador, compreendendo a peculiaridade de cada caso, vendo o impacto que isso pode causar no sistema penitenciário, toma a decisão. A lei não especifica as condições dessa cela. De acordo com a advogada Beatriz Alaia Colim, do escritório Wilton Gomes Advogados, esse tipo de acomodação não é previsto na legislação. Sendo assim, não há um regramento para a cela, exceto que seja separado e preso comum. Segundo ela, um ex-presidente pode ser recolhido em cela individual simples, mas com banheiro próprio. A cela especial ameaça a igualdade de tratamento dos presos. A igualdade é princípio, mas não significa tratamento idêntico. A Constituição garante o princípio da igualdade, mas a igualdade não significa tratamento idêntico. Para ele, os presidentes podem ter determinados tratamentos diferenciados, mas se baseiam em questões de segurança, dignidade ou saúde e não em privilégios permanentes. Para especialistas, riscos devem ser avaliados. É razoável que ex-presidentes fiquem presos em um local distinto de outros presos. Bom, o que é que acontece aqui, minha amiga, meu amigo? Muitos militares, atualmente, você vai ver aqui, eu vou falar, são esses militares, no caso, eles não querem saber do Bolsonaro, eles sabem quem foi o Bolsonaro. O Exército se lascou com o Bolsonaro. Durante o governo dele, uma minoria que foi para o governo foi agraciada com altíssimos salários, mas depois jogaram o nome das forças na lama. Então tem muita gente no Exército que apoia o Bolsonaro, sobretudo os generais da reserva, os da linha de 1964, e os mais novos não querem saber dessa confusão, eles vivem num outro mundo, não é? Então, a possibilidade de eles se vingarem, aqueles que estão com o Lula, porque ele recebeu o ministro da Defesa e chefes militares para almoço em meio a julgamento da trama golpista, inclusive porque vislumbra-se um risco nos militares. Ele já deve ter falado muito com eles sobre aquilo que o Flávio Bolsonaro falou, que se o STF der um indulto, se o Congresso der um indulto para o Bolsonaro, caso vença o Tarcísio, e o STF não aceitar, vai usar força contra os militares. O que é contra o STF? O que é usar a força? É usar os militares. Então, esse assunto está em discussão nesse evento que você viu, esse almoço. Tá? Então, aí o Exército, aqueles que estão furiosos com o Bolsonaro por ver a exposição, a desmoralização das Forças Armadas nesse processo, com esses generais todos sendo presos dessa forma e aparecendo como golpistas, réis golpistas, né? Vários, como Braga Neto, Mário Fernandes, né? Então eles querem que a conta caia no CPF e não no CNPJ da instituição, se é que o Exército tem CNPJ. Então, senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.